revendo as medidas de posição, né? Vamos dar uma relembrada para nós seguirmos aqui na questão dos quartis e percentis, que é o nosso conteúdo da aula, né? Então, na medida de posição, eu vou revisar aqui com vocês a média e a mediana. A média, nós sabemos que a média é a somatória de todos os elementos do conjunto dividido pelo N, pelo total de elementos. Então, se eu tenho aqui o conjunto exposto na forma de rol, né, de lista, então eu tenho o A, que tem os elementos 6, 9, 10, 15 e 20. Então, como é que eu vou calcular a média desse conjunto? A média desse conjunto, que tem essa nomenclatura, né? O A maiúsculo com o traço em cima, ou X maiúsculo, ou B maiúsculo, ou a letra maiúscula que representar o conjunto, vai ser igual ao quê? 6 mais 9 mais 10 mais 15 mais 20. A soma dos elementos dividido pelo total de elementos, que é o N. Então vai dar, isso aqui vai dar 60 dividido por 5, a média é igual a 12. Então aqui a média calculada para um conjunto apresentado em lista ou rol. Agora aqui, se esse conjunto é apresentado na forma de distribuição de frequência, a mesma coisa, não é isso? Nós, em verdade, vamos somar todos os elementos do conjunto e dividir pela quantidade. Isso não muda, a média é esta forma de calcular. Mas aqui, como a apresentação do conjunto está na forma de distribuição de frequência, eu tenho que o elemento 2 aparece 6 vezes, então é como se nós tivéssemos lá 2, 2, 2, 2, 2 e 2. O 5 aparece 3 vezes, o 8 aparece 2 vezes, o 10 aparece 5 vezes e o 12 aparece 4 vezes. Quando fala aparece, é a frequência. Então aqui, se fosse em lista, estaria aqui 6, 2, 3, 5, 2, 8, 5, 10 e 12, 2. Né? Que aí quantos elementos tem aqui nesse conjunto? A quantidade de elementos do conjunto, nós já vimos, é a somatória da frequência. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 elementos 2, 3 elementos 5, 2 elementos 8, 5 elementos 10, 4 elementos 12. Então, eu tenho ao total 20 elementos. E aí, como é que eu calculo a média? Eu vou multiplicar cada elemento pela sua frequência. Então, 2 vezes 6, 12, 5 vezes 3, 15, 8 vezes 2, 16, 10 vezes 5, 50, 12 vezes 4, 48. Então, se eu somar todos os elementos, eu vou ter, ao somar os 2, eu tenho 12, ao somar os 5, eu tenho 15, ao somar os 8, eu tenho 16, ao somar os 10, eu tenho 50, ao somar os 12, eu tenho 48. Somando todos esses subtotais, eu tenho 141. Então, como é que vai ser a frequência? A somatória, como é que vai ser a média? A soma de todos os elementos, que é 141, dividido por 20. Na fórmula, como é que nós temos? A média é igual ao quê? A somatória de todos os produtos, AI, FI, todos os produtos de cada elemento pela sua frequência, 12, 15, 16, dividido pela somatória das frequências, que é igual ao N. Então, temos 141 dividido por 20, a média é 7,05. Ok? Na mediana, a mediana nós já vimos que é o quê? É o elemento central. Ele não é sensível aos valores extremos. Já a média é isso. A média é bem sensível a valores extremos. A mediana não. Isso, em verdade, é dos parâmetros para a decisão de utilizar média ou mediana na prática, né? Então, se você tiver um conjunto com dados com valores muito aleatórios, né? Muito valores altos demais, baixos demais, se entremeando aos outros valores mais próximos, então aí você vai necessitar mais da mediana, será a unidade, a medida mais adequada.
Caso contrário, a média sempre é a mais indicada. Até porque é mais fácil de calcular, né? A mediana tem sempre a questão de colocar os dados em ordem. Então, mediana. Então, logo, como eu falei agora, dados ordenados. Então, os dados estão ordenados? Sim. Vou verificar o quê? Vou verificar a ordem do elemento mediana. Como é que eu verifico a ordem? N mais 1 dividido por 2. Então, aqui são 5 elementos. 5 mais 1 dividido por 2. Eu tenho a mediana no terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? Primeiro, segundo, terceiro. Então, a mediana é o 10. Aqui, tenho 6 elementos. Um conjunto com 6 elementos. Os dados estão ordenados? Sim. Então, qual vai ser a ordem do elemento mediana? N mais 1 dividido por 2. 6 mais 1 dá 7. 7 dividido por 2, terceiro elemento e meio. Quem é o terceiro elemento e meio? É o terceiro elemento mais o quarto elemento dividido por 2. É a média aritmética entre o terceiro e quarto elemento. Quem é o terceiro elemento? Primeiro, segundo, terceiro, o 9. Quem é o quarto elemento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento, é o 10. Então a média é 9,5. E se os dados estiverem apresentados na forma de distribuição de frequência? Como faremos então, como encontraremos a mediana? A mesma coisa. Aqui, por exemplo, vou fazer a mediana desse conjunto aqui. Qual é o total de elementos? 20, o N é 20. Então qual vai ser a ordem do elemento mediana? N mais 1 dividido por 2, vai ser 21 dividido por 2, décimo elemento e meio. Quem é o décimo elemento? Quem é o décimo elemento e meio? É a média aritmética entre o décimo elemento e o 11º elemento. Então, quem é o décimo elemento? Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento. Sétimo, oitavo e nono elemento. Décimo elemento. Então, o décimo elemento é o 8. E também o 11º elemento também é 8. Então, 8 mais 8, 2. 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. Então, a mediana aqui é o 8. Então, para esse conjunto aqui, temos a média 7,05 e a mediana 8. Ok? Em seguida, vamos trabalhar lá com os quartis.